uma das principais avenidas ali da cidade de Valinhos, chega o Bela Vita, breve lançamento da Valadares Gontijo na cidade de Valinhos. Bela Vita, grande oportunidade em Valinhos, você que quer morar numa das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, está aí uma grande oportunidade, Bela Vita, com assinatura de peso histórica da Valadares Gontijo. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E na semana que vem estaremos de volta, hein, Léo? Semana que vem estaremos de volta. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram de quem? Foram deles. Cadê? A turma lá, ó. DJ Leandro Lopes, por gentileza, é ele. Lucas Pessoa nas imagens também e o nosso Will Smith. Grande Pedro também. Além de trabalharem conosco aqui, são especialistas em NBA. Qualquer informação, pede lá que eles passam todas as contratações, sabem tudo do basquete americano. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O reitor da Unicamp, Paulo César Montanher, anunciou uma rescisão unilateral do acordo de cooperação da universidade com o Instituto Tecnológico de Israel, em protesto ao que chamou de genocídio na faixa de Gaza. De acordo com o documento que tratou da rescisão, o reitor revelou que a Unicamp vinha acompanhando com preocupação a escalada das ações do governo israelense contra o povo palestino, mas argumentou que a situação se deteriorou, violando os direitos humanos e a dignidade da população palestina. A Unicamp já vinha se manifestando contra a situação em Gaza em 2 outras oportunidades. Mas o rompimento com o Instituto Tecnológico é uma reafirmação de seu posicionamento contrário ao genocídio da população palestina, reforçou o reitor. O convênio entre as duas instituições tinha como objetivo fomentar a cooperação acadêmica por meio de projetos de pesquisa em comum ou intercâmbio de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 34 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Você sabe que tem representação amanhã, às 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes Campinas. E na próxima sexta-feira, edição inédita deste programa que apresenta para você os últimos lançamentos do mercado imobiliário e discute a situação imobiliária em Campinas como um todo. A partir de agora, é o Manhã Bandeirantes que faz companhia para você e leva muita informação e prestação de serviços até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique comanda o Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Hoje, dia 3 de outubro de 2025, estamos chegando com a sua audiência pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos ouve pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e a você que gosta do rádio moderno,
o rádio com imagem aqui dos nossos bastidores, direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica, com o Edson Freitas também formando o nosso time técnico mais técnico do rádio de Campinas, e a coordenação é do Gil Kleber. Você participa do Manhã Bandeirantes nesta sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, se inscrito estiver na nossa comunidade que já passa dos 57.600 ouvintes. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, liberado agora pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes trazendo para você às 10h36 as informações também sobre tempo e temperatura para você se programar com o final de semana em que as nuvens no céu começam a se aproximar da região de Campinas. As temperaturas estão altas, é verdade. Os termômetros do CEPAGRE agora marcando 27 graus e meio, umidade relativa do ar baixa. Ontem à noite estava ali nos 65, quase 70%. Cheirinho de chuva estava no ar, mas ficou só no cheirinho. O vento está na casa dos 12 km por hora. E será que a chuva vem? Ou teremos ainda mais um período de estiagem nesse início de primavera? Quem conta para você a expectativa do tempo para hoje e já te ajuda a programar o final de semana é a jornalista Nath Luquezzi, conosco nos nossos estúdios. Muito bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, mas a expectativa é de chuva e queda nas temperaturas entre hoje e o comecinho do dia de amanhã. Já no domingo o cenário volta a ser calor extremo, sem chances de chuva, mas apesar da mudança, os efeitos sentidos não serão tão bruscos. Para hoje, então, máximas em torno de 32 graus e a chuva, caso ocorra, ela é esperada a partir das 6 horas da tarde, então finalzinho do dia. Final de semana, teremos mais chuva? Sábado a tendência de sol com muitas nuvens pela manhã, passando a nublado com possibilidade de garoa no período noturno. Probabilidade de chuva no início da madrugada e por volta também das 14 horas, das 2 da tarde do dia de sábado. Domingo não chove, o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. E a próxima semana já vem com tudo calorão, então semana que vem será tempo firme e com máximas altas. Finalzão de semana podemos esperar um pouquinho de chuva hoje, amanhã, mas domingo o tempo segue firme e com bastante calor. Motorista que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cotam o nosso interior paulista, você encontra boas condições nesta manhã de sexta-feira pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Estamos falando de uma manhã em que o motorista só vai enfrentar lentidão lá na chegada à capital paulista. O trânsito neste momento, tanto no sentido interior quanto no sentido capital, está fluindo sem problemas. O mesmo vale para a rodovia Santos Dumont, motorista que segue sentido Indaiatuba ou quem está chegando a Campinas, 10h39, já está com condições boas, já passado o horário de pico. Para quem está conosco também pela rodovia SP-340, a Campinas-Mogi, o motorista enfrenta um pouquinho de lentidão na chegada à cidade de Campinas, ali próximo à CPFL, mas nada de ocorrência registrada neste momento. Já no corredor Dom Pedro I, o motorista mais cedo teve lentidão ali na Zeferino Vaz, faz parte do corredor Dom Pedro, na chegada ao trevo de Barão Geraldo. Agora o trânsito já fluindo sem problemas. O trânsito foi mais acentuado também no anel viário Magalhães Teixeira, que agora já se normalizou. 10h40, olha, muita gente mudou os hábitos nos últimos tempos em função dos casos de infecção por metanol. Campinas está também de olho na situação com os bares, restaurantes, com os clubes aqui da cidade. E operações estão sendo feitas para fechar fábricas clandestinas de bebida falsificada. Ontem, em Jundiaí, uma fábrica foi fechada no Jardim São Vicente
E o local vai passar agora por uma perícia, além dos produtos também terem um trabalho para identificação se há ou não metanol. Polícia Civil fechou a fábrica e até o momento ninguém foi preso. A denúncia chega primeiro para a Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal. Foram lacradas máquinas com conteúdo que vai passar por avaliação, mas que dizia ser uísque. Podia até ter alguma coisa de uísque ali, mas certamente não era da marca importada que foi apreendida com tanta garrafa vazia e com outros produtos já prontos para a comercialização. Nath Luquezzi, aqui em Campinas, a prefeitura também está atenta e com algumas orientações que a gente precisa ficar atento nesse período. O Procon de Campinas alerta os consumidores para que assim redobrem então a atenção no momento da compra de bebidas alcoólicas. O objetivo é exatamente esse, prevenir riscos à saúde e evitar a aquisição de produtos falsificados ou adulterados. A orientação, então, é que o consumidor desconfie de preços muito abaixo do valor do mercado e nunca compre bebidas sem rótulo, sem lacre de segurança ou sem selo fiscal. Também é importante observar com atenção a rotulagem do produto, verificando se constam os números de lote, os dados do fabricante e se há erros de ortografia, indícios que podem apontar para essa falsificação. Outro cuidado essencial é sempre exigir a nota fiscal, que garante os direitos do consumidor e facilita também a rastreabilidade do produto em caso de problemas. No consumo de bebidas fracionadas em estabelecimentos, os conhecidos drinks, o Procon recomenda então que o consumidor dê preferência a locais de confiança, que você já frequente e conheça já a procedência dos produtos. Ele ainda orienta que o drink seja preparado na frente do cliente, permitindo observar a manipulação e a origem dos ingredientes. Também nesse caso, o consumidor deve exigir a nota fiscal do consumo. Caso ocorram sintomas após a ingestão da bebida, a recomendação é procurar imediatamente atendimento médico, guardar a nota fiscal e a embalagem, porque caso você precise apresentar às autoridades competentes, você aí já tem. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol nos últimos dias e os casos são sempre associados ao consumo de bebidas alcoólicas destiladas. Outra regra que passa a valer em alguns clubes em Campinas é pelo menos por enquanto, suspensão da venda de produtos destilados. 2 clubes já tomaram essa medida e há uma expectativa que outros estabelecimentos também comecem, pelo menos por um tempo, a vender apenas bebidas fermentadas, cerveja, vinho, cachaça, tirando temporariamente do cardápio drinks à base de vodka, gin e de uísque. O repórter Guilherme Selegato conta pra gente quem já aderiu a essa nova etapa de cuidado extra com os consumidores. O documento reforça as orientações do Ministério da Saúde e foi emitido devido aos recentes casos de intoxicação por metanol. Até o momento, Campinas não teve nenhum caso suspeito de intoxicação pela substância neste ano. O alerta, assinado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campinas, orienta que todos os serviços devem estar atentos para pacientes que apresentarem sintomas como fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, dor de cabeça, dor abdominal, entre outros. A situação também fez com que o Sindiclubes, entidade que representa associações e clubes sociais do Estado, emitisse um alerta. A recomendação busca não apenas reduzir riscos à saúde dos consumidores, mas também resguardar a imagem das instituições. Em Campinas, 2 clubes já estão aderindo à medida: Tênis Clube e a Sociedade Hípica. O comunicado recomenda que os clubes suspendam de forma preventiva e temporária a venda de destilados, até que haja maior clareza sobre a origem do problema e a definição de medidas seguras para a resolução. O cenário atual já preocupa também os comerciantes locais, como ressalta o presidente da Regional Campinas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ontem a Brasel começou a fazer um curso para ensinar o empresário a identificar vários fatores. Ontem foram 10 mil pessoas inscritas e o curso está acontecendo em 3 horários diferentes todos os dias. Vai ter hoje, amanhã, depois amanhã, até atingir o máximo possível de pessoas para a gente poder mitigar isso aí.
Para o Ministério da Saúde, o número de casos registrados até esta quarta-feira acende um alerta sobre a possível adulteração de bebidas alcoólicas. De acordo com o Ministério, ao longo de todo um ano, o Brasil contabilizava cerca de 20 casos desse tipo de intoxicação. Já são 43 casos de intoxicação por metanol no país, segundo o Ministério da Saúde. A maior parte está concentrada em São Paulo, com 39 casos. O estado já confirmou 6 mortes. Uma delas foi pela ingestão de metanol e 5 estão em investigação. Pernambuco também registrou 4 casos que estão em análise e 2 mortes a serem confirmadas. 5 inquéritos já foram abertos para investigar todos os casos. 10h46 e a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal, em parceria com a Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, apreenderam nesta quinta-feira 17 garrafas sem nota fiscal em uma loja de bebidas no Jardim Ibirapuera. O estabelecimento pertence ao homem de 30 anos que foi internado na Santa Casa por intoxicação por metanol. Conforme o relato da esposa à vigilância, o homem comprou a bebida em São Paulo em 16 de setembro e no mesmo dia participou de um churrasco. No dia seguinte, dia 17, ele e a mulher passaram mal e procuraram atendimento em uma unidade de pronto atendimento. A mulher apresentou melhora logo no dia 18, mas o quadro do homem se agravou, exigindo nova internação. Ele precisou ser entubado na UTI da Santa Casa e, após evolução clínica, recebeu alta da UTI no dia 29 de setembro, sendo transferido para a enfermaria. Atualmente, ele não corre risco de morte. 10h47, você participa conosco pelo WhatsApp 19971021493. Daqui a pouquinho o giro da participação do nosso ouvinte aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Falava agora há pouco a respeito do trânsito, mas teve uma ocorrência grave que aconteceu aqui na cidade de Campinas, na rodovia Santos Dumont. Vou trazer para você as informações porque, infelizmente, há a confirmação de uma morte. Um acidente no quilômetro... Cadê a quilometragem? Foi no quilômetro 5, bem no começo da rodovia Santos Dumont. E a Polícia Militar Rodoviária foi acionada em função de um capotamento. Foi um veículo Volkswagen Fox em que o motorista não resistiu aos ferimentos e uma passageira está entre as vítimas, mas o estado dela considerado estável nesse momento, vítima considerada leve. A perícia foi acionada, atendeu no local, foi por volta de 5h10 da manhã. Então, reflexo de trânsito nesse momento não há, mas fica aqui a tristeza e o luto pela morte de alguém que estava passando pela rodovia e as causas do capotamento ainda vão ser investigadas. Se foi problema mecânico, se foi algo na pista, se foi um outro motorista que teria provocado e não parado para prestar socorro, mas isso tudo através das câmeras de monitoramento da rodovia Santos Dumont, a polícia começa a ter um caminho para essa investigação. 10h49 e até o momento segue o mistério a respeito do contato com a vereadora Mariana Conte do PSOL de Campinas. Ela que foi abordada por forças militares de Israel na quarta-feira junto com outros ativistas brasileiros e de mais 40 países enquanto se dirigiam à faixa de Gaza para uma ação comunitária, segue sem comunicação com familiares, com colegas parlamentares, com a equipe de assessoria que é quem está administrando também as contas da vereadora nas redes sociais. Vereadora Mariana Conte, que é parte da delegação brasileira no Global Multiflotilha. Flotilha é uma embarcação que está tentando chegar à faixa de Gaza com alimentos, água, medicamentos. E aqui nas páginas da própria vereadora Mariana Conte, algumas manifestações, como por exemplo da Unicamp, que por meio de nota condenou a situação que estão vivendo esses brasileiros. Uma manifestação aconteceu ontem também na USP. Tem um ato em Campinas programado para domingo, às 11 da manhã, em frente à Estação Cultura. Palestina livre pela imediata libertação dos ativistas da flotilha. Tem aqui apoio de outros vereadores, como Gustavo Peta, do PCdoB, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como a Unidade Popular. E contato mesmo, por enquanto, nenhum.
A Laís Peçanha, que apresenta todas as tardes, 1h, o Acontece na tela da Band, ela preparou uma reportagem porque o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, e outras autoridades se manifestaram em busca, no primeiro momento, de informações sobre onde estão os brasileiros, sob cuidado de quem e com quais condições eles estão sendo tratados. Laís Peçanha conosco a partir de agora no Manhã Bandeirantes. A flotilha internacional interceptada por Israel tentava levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. A ação, que reuniu mais de 500 ativistas de diferentes países, foi interrompida pelas forças navais israelenses e ao menos 12 brasileiros foram detidos. A vereadora de Campinas, Mariana Conte, do PSOL, e a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, estavam entre os passageiros. A parlamentar de Campinas postou nas redes sociais um vídeo do momento da abordagem das forças israelenses. Eles vão entrar no nosso barco, nós vamos ter que fazer dos nossos celulares. Até mais, gente. Conto com vocês. A delegação brasileira, composta por 15 pessoas, seguia em missão humanitária, levando alimentos, água e remédios para civis na faixa de Gaza. Segundo o governo de Israel, os navios foram parados com segurança e os passageiros transferidos para um porto israelense. Aqui em Campinas, cresce a preocupação com a integridade da vereadora Mariana Conte. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, disse que o Legislativo acompanha atentamente as notícias e aguarda a intervenção do governo brasileiro. Por se tratar de uma parlamentar da cidade de Campinas, a Câmara ontem aprovou uma moção apelando ao governo brasileiro que dê atenção, que busque informações, obviamente se preocupe com a segurança da nossa vereadora. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou a interceptação da flotilha e afirmou que agora cabe a Israel garantir a segurança dos detidos. A pasta reforçou o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, ressaltando o caráter pacífico da flotilha. Essa não é a primeira vez que um comboio internacional tenta chegar à faixa de Gaza e outras expedições já foram alvo de interceptações. A flotilha atual partiu de Barcelona no fim de agosto e foi reforçada por outras embarcações à medida que se aproximava do território palestino. Além dos brasileiros, ativistas de diversos países participaram da missão, incluindo a sueca Greta Thunberg, que apareceu em um vídeo cercada por militares, mas está em segurança. A operação ocorre em meio à guerra que começou em outubro de 2023, após ataques do Hamas contra Israel. Desde então, mais de 1.900.000 pessoas foram deslocadas em Gaza e cerca de 65.000 palestinos morreram, segundo os dados locais. A situação humanitária se agrava diariamente, com relatos de fome e falta de assistência. 10h53, qualquer atualização sobre o assunto, o Manhã Bandeirantes conta para você e o jornalismo do Grupo Bandeirantes está atento ao que acontece também no Oriente Médio, principalmente com os brasileiros ainda sem comunicação. O governo federal está, pelo menos na teoria, tentando contato e fazendo uma negociação para conseguir a libertação dos brasileiros que foram para uma ação humanitária. E há registros publicados também no Instagram da própria vereadora Mariana Conte com a presença de Itamar Ben-Gvir, ministro israelense, num vídeo publicado pela assessoria da vereadora, dizendo que os membros da flotilha foram reunidos e um vídeo foi gravado com esse ministro israelense chamando todos eles de terroristas. Na imagem não é possível ver a vereadora de Campinas. Pelo menos a imagem é tão rápida, passa, volta. Dá para ver que tem muita gente ali sentada, enquanto o ministro está cercado por militares armados. Todos estão sentados. Imagina uma cena da rebelião do Carandiru, por exemplo. Só que todos eles estão vestidos diferente de uma rebelião de cadeia. Todos ali abaixados, sentados, abaixados, cabeça baixa, enquanto o ministro ao lado dos militares armados faz esse discurso gravado também para as redes sociais, publicado mundialmente, chamando todos de terroristas e afirmando que eles tinham essas intenções ao entrar no território. 10h55, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes volta com mais destaques e com a sua participação aqui na RB.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Vem aí o Conexão Revenda Interior Paulista 2025, o primeiro grande evento voltado aos postos de combustíveis do interior. Serão 2 dias de conteúdo intenso, com palestras, painéis, soluções práticas e feira de negócios com os grandes players do mercado. Dias 30 e 31 de outubro, no Expo Dom Pedro em Campinas. Acesse em conexãorevendapaulista.com.br. Realização Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Apoio Sicredi, gente que coopera, cresce. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 57 minutos, 10h57. A cidade de Campinas tem um projeto de lei que prevê uma criação de um programa para regularização de imóveis da cidade. Um problema que precisa ser discutido. Quem mora na região central sabe mais do que qualquer um de nós sobre isso, mas que não é exclusivo para o centro da cidade. Nath Luquezzi, conte pra gente um pouco dos bastidores de quem é o projeto, para onde ele foi e qual é o conteúdo desse projeto de lei discutido aqui na cidade. A iniciativa, então, vai beneficiar contribuintes que fizeram ao longo dos anos alterações em seus imóveis e não realizaram essa atualização junto à administração municipal. Então, eles vão usar a tecnologia para identificar ampliações, reformas, benfeitorias que já foram feitas ali naquele imóvel, mas que não foram legalizadas no cadastro imobiliário fiscal. O objetivo é estimular a regularização voluntária e, ao mesmo tempo, também assegurar a arrecadação do IPTU e da taxa de lixo, sem que haja aumento ou a criação de novos impostos. Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, a distorção entre a realidade física e as informações declaradas é o que prejudica a justiça tributária, onerando os contribuintes que têm a situação regularizada. Então, a partir da aprovação dessa lei, os contribuintes nessa situação serão informados via e-mail ou por uma carta com as informações sobre o imóvel e a foto aérea que deu origem a essa notificação. E ele terá um prazo a ser definido para acessar esse lugar, esse sistema de recadastramento imobiliário por georreferenciamento. Atualizando essas informações dentro do prazo, o contribuinte então ficará isento do pagamento de multas e juros. As penalidades só serão aplicadas se o contribuinte não fizer então essa regularização. O programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Finanças e seguirá algumas etapas. Então, a primeira, captura e processamento de imagens aéreas para a identificação desses imóveis que passaram por essas mudanças. Logo depois, a comparação das áreas identificadas nas imagens com os dados desse cadastro imobiliário, a identificação de divergências cadastrais, logo depois a notificação desses contribuintes e aí sim os procedimentos administrativos que incluem a identificação dos tributos devidos. 10h59, quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Me diga uma coisa, você já parou para prestar atenção na senha que você usa nos seus dispositivos eletrônicos? Senha de rede social, senha de e-mail, senha de um computador compartilhado. Esse ano, o Google Chrome criou uma ferramenta para ajudar a proteger o próprio usuário. Até o final de 2025, o navegador Google Chrome promete ter uma segurança digital com alteração automática de senha. Isso foi apresentado numa conferência anual da empresa voltada a desenvolvedores
para que seja substituído pelo próprio navegador automaticamente uma senha considerada fraca por uma combinação mais segura em sites que forem compatíveis com esse recurso. Atualmente, o próprio Google já alerta quando detecta uma senha fraca ou comprometida e oferece algumas sugestões para aumentar a segurança, mas a troca precisa ser feita manualmente pelo usuário. Tivemos casos recentes em que hackers conseguiram basicamente destruir empresas consolidadas. Em julho desse ano, por exemplo, uma empresa de transportes do Reino Unido foi alvo de um ataque que, segundo a imprensa britânica, basicamente destruiu uma empresa de 158 anos, deixando 700 pessoas sem emprego. Tudo porque a senha era muito fácil de ser descoberta. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, os riscos das senhas consideradas mais frequentes e mais comuns, o Manhã Bandeirantes conversa nesta manhã, agradecendo já, inclusive, por atender o nosso convite, com um especialista nesse assunto. Já está conosco na linha nosso convidado, que é o Márcio Teixeira. O Márcio é membro sênior do I3Z e, além disso, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. O I3Z é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Márcio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Quais são as... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite, Márcio. Quais são as senhas campeãs, aquelas mais comuns e que são as mais fáceis para o ladrão, para o hacker conseguir descobrir? Olha, geralmente as mais comuns e que o pessoal utiliza muito, infelizmente, né? Data de aniversário, utilizam bastante, nome de filhos, né? Combinação do seu nome com sua data de aniversário. Então, esses são exemplos de algumas senhas que são consideradas fracas e que hoje é muito fácil de descobrir. Principalmente com o uso da inteligência artificial, que você consegue hoje, por exemplo, fazer um mapeamento do perfil da pessoa e para tentar descobrir como que aquela pessoa poderia gerar uma determinada senha, né? Então, as mais simples hoje, e por incrível que pareça, combinações como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já vi senhas que as pessoas colocam senha, entendeu? Qual que é a senha? A pessoa fala senha. E, infelizmente, acontece muito. Nath Luquezzi, estamos falando sobre um assunto muito importante aqui no Manhã Bandeirantes, a proteção das nossas senhas. E o nosso convidado é o Márcio Teixeira, membro do I3Z, membro sênior desse instituto. Bom dia, Márcio. E a autentificação em 2 fatores, ela realmente, bom dia, resolve esses problemas das senhas fracas ou ela pode falhar em alguns casos? Na realidade, ela ajuda bastante. Eu sempre aconselho as pessoas a utilizarem a autenticação de 2 fatores e um pouco além. Autenticação de múltiplos fatores, porque você pode ter um terceiro fator. Ajuda muito porque quando a pessoa consegue descobrir uma senha, automaticamente ela vai ter que autenticar, né, em outro fator, seja o seu celular, um e-mail, alguma coisa assim. Então, ajuda. O que nós recomendamos é tomar cuidado com relação, por exemplo, você coloca um fator que é para receber no seu e-mail, né? Ou no seu dispositivo, no seu celular, um SMS. Se você coloca o segundo fator num SMS, por exemplo, se você perder o celular, você tem um problema, entendeu? Porque aí você perde o acesso, inclusive, ao segundo fator. Então, ajuda bastante, só que tem que tomar alguns cuidados também. Márcio, quais são as combinações que a gente pode pensar para dificultar o acesso às nossas contas? Alguma hashtag, um arroba, isso ainda é uma forma da gente proteger as nossas senhas? Ou a criminalidade, os bandidos que agem pela internet também já começaram a perceber isso? Sim, eles perceberam isso, mas sim, ajuda. O que nós sempre falamos, né?
O importante é não só a combinação de caracteres como hashtag, asterisco, né? Mas também o comprimento, o tamanho da senha, a quantidade de caracteres. Uma senha que você tem mais de 6 caracteres, e aí eu vou dizer uma coisa, aconselha-se 12, tá? Uma senha forte aconselha-se 12 caracteres, e acima de 12 caracteres, e aí você mistura letras maiúsculas com letras minúsculas, com números, com caracteres especiais, né? O arroba, ou mesmo um asterisco. Só que a gente sabe que 12 caracteres é muito grande, né? Tem gente que não lembra direito, mas é aconselhável, muito aconselhável, você criar uma senha que ela seja, no mínimo, de 8 para frente, né? No caso do tamanho, e alternando, né? A questão da letra maiúscula, letra minúscula, coloca um caractere no lugar de um A ou um O, coloca um arroba no lugar de um A. Isso é muito importante, um hashtag, né? Isso é muito importante porque dificulta os ataques de força bruta. E o que é um ataque de força bruta? É aquele ataque onde o hacker, né? A pessoa que quer invadir, ela tenta descobrir fazendo combinações. Por isso que as senhas fracas são fáceis de descobrir, porque esse tipo de ataque, ele consegue descobrir com maior facilidade quando você não faz essa mistura de letras, vamos dizer assim, né, de caracteres. A partir do momento que você faz essa mistura, você coloca letras maiúsculas, minúsculas, né, caracteres especiais, e isso dificulta bastante esse tipo de ataque. É muito comum que alguns sites, aplicativos, você possa substituir por biometria, sua senha por biometria, reconhecimento facial. É legal essa substituição? Ela é benéfica ou não? Isso seria mais para complementar o uso da senha, para proteger os seus dados? É legal, é para complementar. Ela é benéfica, ela é muito boa, porque se você conseguir fazer com a biometria, né, algum tipo de biometria, autenticação facial, o mesmo íris, né, dependendo do dispositivo, obviamente, isso complementa a segurança. Então, isso é muito interessante e está sendo bastante utilizado para melhorar a segurança. Porque os ataques, eles estão ficando mais sofisticados hoje em dia. Então, os ataques são sofisticados, então você tem que criar mecanismos de segurança também sofisticados, desculpa. E neste caso, ele ajuda bastante e ele é um complemento, sim, à questão da segurança. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Márcio Teixeira, membro sênior do I3E, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, e também professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Márcio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia para você, um excelente final de semana para toda a sua equipe e espaço sempre aberto aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos e um ótimo final de semana a todos. 11h08, dicas importantes, portanto, para a gente preservar as nossas contas. Você sabe que no finado Orkut, Nath Luquez? Nossa, Orkut. Chegou a ter Orkut ou não é dessa época? Cheguei, mas eu não podia usar a minha imagem. Porque eu tinha 4 anos, então a minha mãe não deixava eu colocar minha foto. Por favor, né? Mas a minha senha... Qual é? Meu Deus. Era bumbum paticumbum pro gurundum. Mesmo que a pessoa saiba que é um samba do Império Serrano, campeão em 1982 do Carnaval do Rio de Janeiro, mesmo que a pessoa saiba falar, dificilmente ela sabia a combinação exata. Bumbum paticumbum pro gurundum. Difícil. Tenta digitar de primeira. Ixi, não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Então, nunca ninguém invadiu o meu Orkut por conta disso. Mas também não é lá das mais seguras, né? Porque é só um carnavalesco, uma pessoa apaixonada pela Sapucaí, descobrir que essa é a senha que rapidinho... Se você colocasse os caracteres, talvez ela fosse bem forte. Talvez fosse. E quem estiver tentando entrar nas minhas contas agora, ela já ficou pra trás. Não é mais... Continua apaixonado pelo bumbum paticumbum pro gurundum do Império Serrano de Rosa Magalhães, mas não é mais a senha. Até porque o Orkut, felizmente, também já nem existe mais. Às 11h10, não, felizmente não, era legal. Era legal. Tem as comunidades ali, era menos agressivo do que hoje é o Facebook. Eles ensaiaram uma volta, né? Mas não rolou. 11h10, vamos colocar também o nosso ouvinte para participar dessa edição do Manhã Bandeirantes. A gente tem reportagem daqui a pouco sobre o impacto do imposto de renda a partir da aprovação da lei pela Câmara Federal.
da isenção para quem ganha até R$5.000, com as contas mais detalhadas para a gente entender, mais mastigado também, porque economês a gente não é obrigado, a não ser que seja a sua profissão, a não ser que seja a sua formação. O brasileiro, em geral, a economia que a gente sabe é aquela da conta paga no final do mês e do mercado que a gente sabe se subiu ou baixou o preço de determinado produto. Então é bom a gente entender também desse impacto. Mas antes eu quero ouvir você pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Falávamos sobre os casos de contaminação por metanol. O nosso ouvinte Paulo Neves. Bom dia para você, Paulo. Excelente sexta-feira. Heitor, bom dia. Até agora, nenhum caso de morte registrada por Coca-Cola com metanol. Ignorem os nutricionistas e vamos beber o refrigerante sem peso na consciência. É verdade, metanol não. Vai dar problema de cálcio, vai dar problema de diabetes. E eu também não posso falar nada que eu tomo refrigerante todo dia e não é aconselhável. Mas não vou ser hipócrita de falar que eu não sou desse time. E nada de zero, viu, Nath? Nada de zero? Nada. Ah, eu também prefiro a normal. Mas lá em casa é só zero. É triste. WhatsApp no ar, você participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Antes de mais nada, assim, eu queria parabenizar todo o programa, vocês e o Walter Senna também pelos comentários de ontem, sobre esse negócio aí do pessoal que foi sequestrado lá. Eu nem sabia que a vereadora daqui de Campinas havia sido sequestrada. O meu desejo é que todas as pessoas sejam soltas, não sei se já foram, porque não dá para se acompanhar tudo, né? Então a gente acompanha algumas coisas, mas não dá para se acompanhar tudo, é impossível, né? Aliás, com os afazeres que a gente tem diariamente, você sabe, todos nós sabemos como é que é. Sim. Então, que essas pessoas sejam libertadas com saúde e que nada demais aconteça com todas essas pessoas que foram fazer ativismo, porque eu vejo muita coisa na internet, Heitor Fredo, que não tem nada a ver. Tem gente falando bem feito. O que é isso? Isso é como o Walter Senna disse ontem, a barbárie. Não adianta você classificar um grupo como terrorista e o outro não. Não é verdade? Essa é a minha opinião. O meu comentário só sobre isso. Parabéns para todos vocês por essa reportagem de ontem. Obrigado. Um grande abraço a todos, DJ. Muito obrigado ao DJ Ale. Ainda não temos atualização sobre onde estão os ativistas. É realmente lamentável o momento que a gente vive. Eu acho que assim, na verdade, o ser humano sempre teve um lado meio obscuro. A diferença é que agora ele se expõe na internet com isso. Agora, na rede social, a pessoa solta aquele comentário que talvez só falasse dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os amigos mais próximos, no boteco, numa roda dentro do próprio ambiente de trabalho. Agora não, agora a pessoa ela verbaliza e ela se orgulha de ser imbecil. Antes a gente tinha vergonha de ser imbecil, a gente tinha vergonha de falar bobagem, a gente tinha vergonha de falar de teoria conspiratória. Agora não, agora a pessoa ela é respeitada e isso é tratado como um espaço na sociedade. Eu acho que vai passar, eu acho que é questão de tempo. Mas tivemos casos recentes, por exemplo, em que mortes são comemoradas. E aí, quem um dia estava no grupo que foi vítima da idiotice, repete. E quem se sentiu ofendido, agora é o autor. Vamos dar exemplo claro? Vamos falar nomes aqui. Tivemos recentemente a morte de Charlie Kirk, certo? Ativista da extrema-direita norte-americana, aliado de primeira ordem do presidente Donald Trump. A morte do Charlie Kirk, ela foi motivo de piadas, e essas piadas geraram um incômodo a ponto de deputados, de autoridades fazerem campanhas que estão ainda ocorrendo para que empresas colocassem limite e demitissem aqueles que tivessem feito post comemorando a morte de alguém. É absurdo, lamentável você ter alguém comemorando a morte de um pai de família na frente da esposa e na frente dos filhos. Os mesmos que se dizem hoje ofendidos, muitos deles, não todos, mas uma boa parte, eram aqueles que ironizavam a morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Ou que ironizavam a morte da cantora Preta Gil, que faziam piada no palco pedindo liberdade, que faziam piada dizendo que aquilo é um trabalho artístico e que não tocaram no nome de Charlie Kirk. E aqueles que se sentiram
justamente ofendidos com todas as piadas das mortes de pessoas ligadas à esquerda, estão replicando o mesmo tipo de ódio agora. Então, o problema é a hipocrisia. O problema é liberdade para falar o que eu quero. E quando alguém fala algo ofensivo contra mim, mesmo que você seja uma pessoa que ofenda a todo mundo, aí não. Aí eu quero o rigor da lei. Aí você tem... A esquerda adora um processinho, a direita adora um cancelamento. A direita adora uma destruição de reputação na internet, a esquerda adora uma ação que te intimida judicialmente. Assim tem sido os últimos 10 anos, pelo menos, no Brasil. E aí, você não consegue chegar num meio termo, porque o meio termo é o isentão. O meio termo é também não é o momento de você ficar em cima do muro. E aí, você faz o quê? Como é que você dá opinião sendo coerente com as suas convicções se a tua bolha, o teu grupo, exige que você defenda todas as bandeiras daquele lado, independente de você concordar ou não? A gente está vendo muito isso em Brasília, com o projeto da isenção do imposto de renda. Nos bastidores, o que a gente percebe também colhendo de informações, ouvindo análises de políticos, de cientistas políticos e conhecendo como é a política do Brasil, é de que havia um acordo para que o Centrão votasse com a oposição bolsonarista aquele famoso eu te ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo a me ajudar. Então, a direita queria porque queria passar a anistia a Bolsonaro e aos envolvidos na trama golpista. O Centrão queria porque queria passar a pauta da PEC da blindagem. O governo, a esquerda, não quer nem falar em anistia. A PEC da blindagem, muitos deputados da esquerda votaram a favor. Então, me parece aquele acordão. A gente passa a primeira boiada, depois passa a segunda, eu voto no seu projeto, você vota no meu e fica todo mundo feliz. Só que eles não estavam contando com a impopularidade. Os deputados que gritavam, esperneavam que o imposto de renda seria uma pauta populista, que a isenção do imposto de renda iria quebrar o Brasil, votaram a favor do projeto. Foi unânime. Mudaram de convicção, mudaram de opinião, releram o texto, ou só funcionam com a pressão popular? Ou só funcionam quando percebem que podem perder na urna no ano seguinte? O Túlio Amâncio preparou uma reportagem para a gente entender tecnicamente o impacto da mudança da lei, quando ela passa a valer, como ela mexe diretamente no bolso do trabalhador, e também um pouco desses bastidores políticos, porque até o governo ficou surpreso com o resultado final desse projeto que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, que foi ali nos 45 do segundo tempo para ele usar como carta no ano que vem na candidatura à reeleição, mas que a oposição só aceitou votar depois que o autor do projeto passou a ser o deputado Arthur Lira. A aprovação unânime da reforma do imposto de renda surpreendeu até o governo. Nenhum deputado presente votou contra a proposta. Encerramos essa votação em um dia histórico para o Brasil e para esta casa. A aprovação da isenção do imposto de renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união. O presidente Lula disse que a medida corrige uma grande injustiça no sistema de tributação de rendas no país. Foi um golaço do Congresso Nacional. O projeto está ancorado no equilíbrio fiscal. Ele não aumenta a arrecadação, não diminui a arrecadação, o que ele busca é, com equilíbrio fiscal, justiça tributária. Pela medida, quem ganha até R$5.000 por mês fica isento de pagar imposto de renda. Hoje, quem recebe esse valor paga cerca de R$335 por mês. Considerando o 13º salário, a isenção faz com que os trabalhadores possam acumular um ganho de mais de R$4.000 por ano. O projeto também estabelece descontos progressivos para aqueles que ganham entre R$5.000 e R$7.350. O relator, deputado Arthur Lira, estima que a proposta vai beneficiar até 16 milhões de brasileiros. O texto da comissão ele foi minimamente mexido
e ele foi mexido com previsibilidade, conversado com o presidente da casa, com todos os líderes. Quando isso acontece, você não gera insegurança no plenário, você sabe até onde pode negociar e as conversas elas fluem de maneira mais fácil. A medida vai custar mais de 26 bilhões de reais por ano. Esse valor corresponde à perda de arrecadação pelo governo. Para compensar, será cobrada uma alíquota mínima de quem tem renda superior a R$600 mil por ano, o equivalente a R$50 mil por mês. Essa alíquota chega a 10% para quem ganha mais de R$1.200.000 por ano. Pelos cálculos da Receita, 141 mil contribuintes serão atingidos. Por exemplo, quem ganha R$51 mil por mês só de salário não vai pagar mais imposto, porque já tem a alíquota de 27,5% descontada na fonte. Já quem acumula o mesmo valor com diferentes tipos de renda, como salário, aluguéis e dividendos, não deve escapar do imposto. Embora a Câmara tenha aprovado a proposta por unanimidade, ela ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada pelo presidente Lula. Se isso acontecer ainda este ano, a regra deve começar a valer em janeiro de 2026, afetando a declaração do imposto de renda de 2027. A promessa aqui no Senado é de agilidade. Davi Alcolumbre, o presidente da casa, ainda não definiu um relator, mas diversos parlamentares defendem o nome de Renan Calheiros, que já apresentou um texto muito parecido com o que foi aprovado na Câmara, na Comissão de Assuntos Econômicos. Calheiros e Lira são adversários políticos em Alagoas e os dois devem ter apoio de Lula para as duas cadeiras no Senado na eleição do ano que vem. A intenção da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é pular as etapas das comissões e já na semana que vem terá a análise do plenário do Senado. Às 11h22, mais mensagens chegando. Alô, Edmilson, nosso ouvinte, final do telefone 9884. Bom dia, de que vale tanta discussão e polarização? O mundo vai acabar. Nossa, tá otimista, Edmilson, para uma sexta-feira. Independence Day vem aí. Esse filme é bom, hein? Fantasioso, que é uma beleza. A versão original dos anos 90 eu gostei. A versão mais nova eu não gostei muito, não. Estamos prestes a algo muito maior que isso tudo. Será que resistiremos? Brincadeiras à parte, mas a 3i Atlas está aí. 3i Atlas anteriormente era tratado como um cometa interestelar. Foi descoberto por uma estação da NASA no Chile. Você esteve lá, você viu de perto. Em 1º de julho desse ano. E aí, quando foi descoberto, estava entrando no sistema solar. E aí tem toda uma discussão no meio científico se vai chegar à Terra, se vai chegar com algum impacto ou não. Mas é considerado um cometa raro. Os visitantes interestelares confirmados que tem chamado a atenção. Então, 1º de julho... foi identificado pelo telescópio Atlas no Chile. Quando você foi pro Chile? Fui em agosto. O cometa já estava dando tchauzinho para você. Oi, tudo bem? Se tornou o 3º objeto proveniente de fora do sistema solar a cruzar a nossa região. E aí tem gente que já tá, meu Deus, será que é o mesmo meteoro dos dinossauros? Não, nada disso. Mas ele diz o seguinte, pior de tudo, ninguém sabe o que é. Será que seremos invadidos por alienígenas? Pergunta o Edmilson. Essa semana a NASA não quis divulgar as imagens mais recentes do que está sendo chamado de nave interestelar. Eu gosto muito desses assuntos, vou ficar acompanhando e prometo compartilhar com você se o mundo não acabar antes, viu, Edmilson? Mas olha, é sexta-feira. Olha, se for acabar só na segunda, por favor. Hein? Deixa o final de semana passar. Domingo tem São Paulo e Palmeiras, aí na segunda-feira, quem sabe. Não, mas a princípio... Os cientistas estão observando, mas a gente vive num mundo que ama uma teoria conspiratória também. Então, muito cuidado com o que a gente vê na internet. Mas claro que o tom do Edmilson aqui é de uma brincadeira também para o final de semana. O Marco Bedin, torcedor pontepretano, morador de Hortolândia, também desejando bom dia pra gente. A mensagem aqui do Adriano Vermelho. Adriano também sempre cheio de referências culturais. Vivemos tempos tão difíceis, tão bicudos, que mesmo vendo a armadilha eleitoral, que é esse projeto de isenção do imposto de renda, na opinião do Adriano, para quem ganha até R$5 mil, que nós, a classe média baixa ao quadrado, aceitamos de bom grado. Ele se questiona, será que mordemos a isca? Acho que hoje, com tanta informação, só quem quiser será fisgado. Mas deixem que pensem que dá certo, amigos, porque infelizmente sempre foi assim. Só conseguimos algumas conquistas nos fingindo de bobos, bem como na história do coveiro que se finge de morto. Opa, não dá pra terminar essa história não, porque coitado do coveiro. E falando em mortos,
Sobre essa mudança, os economistas, analistas teóricos do caos, que depois de contas e mais contas, planilhas bem engrendadas, dizem que o país vai quebrar? Bom, vou usar um dos lemas do povo da Ilha do Ferro, a família Greyjoy de Game of Thrones. O que está morto não pode morrer. Nem acredito que estejamos nessa situação, mas eles têm que acreditar. Afinal, o caos eterno é o que mantém seus empregos. Olha aí, mensagem do Adriano Vermelho também, participando desta edição do Manhã Bandeirantes. Reta final aqui do nosso programa, mas ainda dá tempo de mais informação, porque a Nath Luquezzi vai contar pra gente a respeito dos preços que existem aqui em Campinas. A gente vem monitorando, né, Nath, o trabalho que é feito tanto no observatório da PUC, quanto também pelos valores que a Prefeitura divulga do Ceasa. Como é que tá a cotação essa semana para quem for fazer compras no final de semana? Os preços estão subindo ou estão caindo aqui na cidade? Boa notícia, porque os legumes registraram queda de 11,9% nesse levantamento semanal do sacolômetro da Ceasa Campinas, referente ao período de 22 a 29 de setembro, então da semana que passou. O maior destaque foi para a vagem macarrão, que caiu 43,3%, passando a custar R$ 6,54 o quilo. Segundo Paulo Palma, que é o técnico de mercado e agricultura do Ceasa, o movimento reflete o aumento dos quantitativos depois do período de escassez. Ele explicou que a oferta de legumes estava bem restrita, mas que agora começa a aumentar. Ele destacou também que vários produtos apresentaram quedas generalizadas, como o jiló, por exemplo, que começa a aparecer mais no mercado, assim como o pepino caipira. O tomate apresenta uma oferta elevada, amadurecendo por conta do calor. As frutas brasileiras caem 7,4%, com destaque para o morango, e as frutas nacionais também tiveram quedas de 7,4%. Maracujá azedo liderando as reduções ao cair 21,4% para R$ 10,00 o quilo. O maracujá azedo começou a aparecer mais no mercado agora. Há bastante melancia de Goiás, Tocantins. O limão Tahiti também recuou por conta dos preços altos praticados. E o mamão havaiano, choveu mamão havaiano papaya no mercado e agora o preço despencou. As verduras sobem 3,5% com alta do brócolis. Já o grupo de verduras teve uma elevação de 3,5%, puxado pelo brócolis ninja, que subiu 24,9%, agora custando R$ 5,36 o quilo, devido à redução dos quantitativos. Repolho verde seguiu o caminho oposto, caindo 16,7%, agora custando R$ 1,25 o quilo. Você vai me desculpar, mas eu fiquei imaginando um mamão com a mãozinha na boca fazendo por causa dos preços que continuam caros ainda nesse país. Quem trabalha em ONGs, as organizações sem fins lucrativos, se preocupa em mostrar tudo o que faz com os recursos que chegam. O Alex vive isso na Caminho de Damasco. Ele é gestor da fundação e conta que, além da preocupação de usar bem o dinheiro que recebe, ele também precisa ser transparente na prestação de contas. Mas isso só era uma preocupação até o momento em que a Inovar ASC apresentou para o Alex as soluções do WK Radar. Hoje ele tem relatórios financeiros organizados e a tranquilidade de mostrar tudo com transparência para a fundação, para os parceiros, para a comunidade, prestar contas para o governo. Se você também vive essa responsabilidade no terceiro setor, chegou a hora de parar de perder tempo com planilhas e ter mais tempo para impactar vidas. Acesse wk.com.br. Aqui em Campinas você pode procurar a Inovar ASC. O telefone DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher com o comando da Nath Luquezzi, com a companhia da Lari Lopes. E com quais atrações? Hoje nós vamos destacar a microestimulação capilar. A gente sabe que na recuperação ali, pós-tratamento oncológico, o cabelo fica mais fraco, então agora existe essa tecnologia. A gente vai receber uma especialista para explicar melhor isso e trazer esse assunto à tona. Vamos falar sobre menopausa também. Primeiro passo para cuidar da saúde da mulher é a gente começar a falar mais, tirar esse tabu. Ai, tem fofoca do mundo dos famosos. Rolou festa de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais numa festa? Uma festa de uma criança de 2 anos, a Mavi, a filha do Neymar.
Eu vou trazer os detalhes. O que será que custou tão caro nessa festa? Queria só roubar um docinho, tava bom. Tava já. ótimo, o brigadeiro mais caro do planeta Terra. Pois é. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica, com o Edilson Freitas também formando o nosso time, comandado pelo Gil Kleber. Ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, nossa área, e vambora que já estamos atrasados. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz, sem cobrar cover artístico